Minha pastora tá aqui, ó. Minha bispa, shalom. Pastora, a senhora fica aí. Se a senhora quiser, não tiver compromisso, eu ia trazer um pouquinho a senhora aqui no final, a senhora ou a Lana. Falei com a Lana para vocês conhecerem a minha pastora ou a minha obreira Lana. Cada vez que eu aparecer aqui, quem puder do nosso grupo da liderança, eu apresentar um pouquinho aqui para vocês verem quem são. Conhecer essas mulheres de Deus, a coluna do ministério. Olha que lindo. O pessoal já quer conhecer a pastora, ó. Pastora, ela não tem ela não mexe muito em Instagram, em rede social, viu? Ela não tem esse costume que eu tenho. Mas é uma mulher cheia de Deus. Eu já conversei muito com ela. Ela é daí de Salvador. Acho que é Lauro de Freitas. Lauro de Freitas, a bispa. Vocês vão gostar dela. Vamos ver, vamos começar? Eu tenho algo poderoso do céu para passar para vocês. E amanhã a gente faz à noite, tá? Aí amanhã a gente vai naquele horário. Vocês falaram se fica bom para fazer às 8? Porque eu tô querendo fazer um curso, começa às 9. Aí eu ia fazer a live, a gente entra às 8, termina umas 9, aí eu vou estudar para trazer para vocês. Me fala aí. Querido, está travando. Que prova é essa? O que está acontecendo? Tirei o Wi-Fi. Deixei na minha para ver se melhora. Deixei na minha. Me fala aí se está travando. Satanás, isso não vai travar minha live, não. Tá bom? Voltou agora para vocês? Se travar, entre e sai, tá? Se travar, de repente você entra e sai, porque talvez pode ser também a de vocês, tá bom? Mas eu já coloquei a minha aqui, tá no 5G, deixei já na minha, tirei até do Wi-Fi. Vocês vão participar do Yom Kippur. A gente vai fazer um tempo sobrenatural. Vou explicar amanhã para vocês como que a gente vai fazer, tá? Vai ser poderoso. Se travar, você entra e sai. Isso, porque às vezes não é a minha, às vezes pode ser a de vocês, tá bom? Do celular, isso. Vamos orar para começar, em nome de Jesus? Vamos apresentar essa live e aí eu quero entrar no tema, tá? Quero entrar no tema para vocês serem edificados na tarde de hoje, em nome de Jesus, tá? Vamos lá? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu me apresento, Pai, nas cortes celestiais, Pai, como ministra de cura e libertação, Pai. Senhor, eu apresento cada vida, Pai, cada alma que está nesta live, Pai. Senhor, eu quero te apresentar esse estudo, Pai, que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Um estudo que vem direto do teu trono. Senhor, libera miríades de anjos, Pai, para guerrear contra os principados, as potestades, governadores das trevas e os tronos da maldade. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir, Pai, que as carruagens de fogo comecem a se movimentar com mais intensidade, que as bolas de fogo comecem a descer para a terra, que o teu céu seja palpável nesta tarde, Pai. Senhor, que este tema que eu venho trazer, Pai, sobre oração, ative o teu povo no Espírito, Pai, que eles possam sentir vontade, Pai, de estar dentro dos santos, Pai, que é o lugar melhor de estar, Pai, escondido na presença do Altíssimo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu recolho toda a palavra que foi lançada contra as pessoas deste ministério, contra a minha casa, contra a minha família, contra a minha liderança, Pai. Eu recolho toda a palavra de maldição que disseram contra as pessoas que estão nessa live. Senhor, cancela, anula e rejeita, Pai, toda palavra, Pai, de opressão espiritual. Eu cancelo agora as forças de Belfegó, o trono da procrastinação espiritual. Todo demônio que atua na paralisia, na preguiça, Pai, eu cancelo, eu anulo e rejeito agora no poder e na autoridade que é no nome de Jesus. Eu peço que os anjos comecem a se movimentar com mais intensidade e que os anjos comecem a guardar minha casa, minha família, Pai, porque eu vou entrar num ambiente profético, Pai, num ambiente que vai abrir
abrir mais ainda a visão do teu povo, Pai. Senhor, vai blindando os ouvidos dos teus filhos, Pai. Guarda eles debaixo da tua sombra, Pai. E que Satanás e seus subordinados estejam amarrados agora, destronados, Pai, no poder e na autoridade que é no nome de Jesus. Pai, eu já abençoo cada pessoa que está nesta live. E eu tenho certeza, Pai, que o grande eu sou vai fazer coisas grandes nesta tarde. E o nome dele será glorificado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Deixa eu trazer algo para você que eu estava orando. De visão fechada e Deus estava falando comigo aqui no meu espírito. Eu preciso dizer para vocês. Quem aqui é profeta? Quem aqui é profeta? Pastora, eu tenho chamado de profeta. Aqui, filho, obrigado. Pastora, eu tenho chamado de profeta. Já me chamam de profeta. Tem algo aqui que está no meu espírito. Quem aqui é profeta? Eu quero falar algo com você e a gente vai entrar no tema. Deixa Deus falar. Eu estava orando e Deus estava falando. Vai falar com eles de profeta. O tema não é profeta, mas Deus falou que é profeta, então eu vou começar no que Deus falou comigo. Vamos lá. Olha só, muitos aqui têm chamado de profeta. Muitos têm chamado de profeta. Deixa eu dizer algo que Deus gritou aqui no meu espírito enquanto eu estava orando. Deus falou muito forte aqui no meu coração. Queridos, profeta não anda misturado com ninguém. Profeta tem os ouvidos espirituais muito sensíveis para você entender. O profeta, ele escuta muitas vozes, ele escuta demônio, ele escuta anjo, ele escuta a voz de Deus, ele escuta a voz do homem. Então o profeta, queridos, ele precisa estar num ambiente de solitude. Profeta não pode ficar misturado. Profeta não tem isso de estar reunido o tempo todo com colega, com isso, com aquilo. Não existe isso. Profeta tem os ouvidos espirituais sensíveis. Quando o profeta, ele tá em mistura, para você entender, as vozes que falam muito, desconecta ele do foco, que é o espiritual. Então o profeta, queridos, ele tem que estar sozinho, ele anda muito isolado. Por quê? Porque ele precisa discernir a voz que fala com ele. Então eu quero que você entenda, Deus falou que alguém precisa escutar isso nessa tarde. Tem profetas que estão se lamentando porque está sozinho, profetas que estão falando, eu não tenho credibilidade, tem profetas aqui que estão falando, eu preciso de andar com alguém. Não, queridos, chamado pesa, cruz pesa. Eu falei para você que a cruz sangra. E o profeta, ele não pode se misturar. Quando eu estava orando, os ouvidos espirituais, eles são tão sensíveis quando você jejua, quando você se consagra, quando você lê a palavra, que você fica tão sensível ao Espírito Santo que você consegue ouvir com mais nitidez a voz de Deus dentro do seu interior, porque o Espírito Santo, ele já mora dentro de você. O Espírito Santo, ele já está nesse compartimento que é o Espírito, então você consegue ouvir com nitidez a voz de Deus. E quando eu estava orando, eu não conseguia me concentrar na oração, porque Deus estava gritando no meu espírito, fala do profeta. Eu preciso que eles entendam que profeta anda sozinho, profeta não se mistura, profeta não fica o tempo todo conversando com um, conversando com outro, em festas, em eventos, vai sair um grupo de amigos e toda vez o profeta tá. Não existe isso. Profeta tem os ouvidos espirituais muito sensíveis. E se você ficar em ambientes, te adoece. Vai começar a corromper seu ouvido espiritual. Vamos supor que você tá, como eu falei, numa festa, em algo ali mundano, porque a gente é ser humano, como eu falei, a gente passa em lugares, a gente senta para comer, a gente tá no shopping, tá no supermercado, e as vozes que ficam gritando ao nosso redor começam a corromper nosso ouvido espiritual. Então, entenda, a voz do Pai tá falando com alguém nessa tarde. Não pode se misturar. Profeta é separado. Profeta é sozinho. Você vê que Elias era sozinho com Eliseu. Eliseu era sozinho com Geazi. Moisés era sozinho. Não tem como, queridos. Não tem como. Profeta é separado, tá? Pastor, eu não consigo ficar separado. Então vamos orar e tirar esse demônio do seu couro, que é carência. Carência é demônio.
Demônio tira você do foco espiritual, a carência. Quando você fica dependente de pessoas, ai, se a pessoa não me chamar, eu não sou feliz. Se meu marido não me der atenção, eu não sou feliz. Se meu filho não falar comigo, eu não sou feliz. Isso aqui, queridos, bloqueia você do seu chamado, tá? Bloqueia. Você precisa estar alinhada com o céu. Tira essa carência. Dependência emocional é cativeiro. Você pega essa chave do cativeiro e sai em nome de Jesus. Viu? Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu tenho tanta coisa para passar para vocês. Vocês não têm ideia de tanta coisa que eu tô aprendendo. É muita coisa. Já é 5h30. A live vai para 3 horas hoje se eu passar tudo. Ai, queridos, essa semana eu aprendi algo, acho que vocês vão amar. Olha só o que eu aprendi. Quando Deus, o Yahvé, começa a criar a terra, lá em Gênesis, né? O segundo reset, ele começa a criar a criação. Aí ele cria os animais, não é isso? Pega a caneta para anotar, isso mesmo. Ele não criou os animais? A Bíblia diz que ele criou do pó da terra. Os animais, queridos, não têm espírito, para você entender. Ele foi criado do pó da terra. Ele não tem o fôlego de Adão, que foi o sopro, né, nas narinas de Adão. Por isso que os animais, queridos, eles, quando morrem, isso eu aprendi com o Marco Feliciano, tá? Os animais, quando eles morrem, por eles não terem pecado, eles não pecam, para você entender. Perdão, ele não é o espírito que ele não tem. Perdão, ele não tem alma. O animal não tem alma. Então o animal não vai para o céu nem para o inferno, para você entender. O animal ele não vai. Quando ele morre e acabou. Ele foi formado da terra. Da terra. Ele foi gerado ali. E o animal não peca. E aonde? Me mostra, pastor, aonde que os animais já existiam antes da criação? Alguém aqui sabe? Alguém aqui sabe? Aonde que os animais já estavam estabelecidos antes da criação? Por que que os animais têm visão espiritual aberta? Por que que os cachorros, quando eles latem muito, não é para você? Você vê que tem casos. Gente, Deus mudou o contexto. Deus mudou tudinho aqui agora, olha só. Por que que os cachorros, você vê muitos relatos na internet de casos que o próprio cachorro matou o dono. Nossa, mas o cachorro avançou até matar o dono. Isso aqui, quer dizer, porque o cachorro tem visão aberta. E ele não matou o dono porque ele quis. Ele viu algo em volta do dono. Ele viu o demônio. Os gatos são muito mais sensíveis. Os gatos são muito mais sensíveis. Os gatos... Por isso que as bruxas, elas gostam de ter gatos como animais. A visão do gato, ela é mais focada. Quem é satanista, quem é bruxo, quem é mago, eles vê o que está dentro da pessoa. O cachorro vê o que está em volta. E o gato, ele vê o que está dentro. Isso é poderoso, poderoso. Tem dias que eu termino o culto. E quando o Ananias está aqui dormindo, quando Ananias me vê, meu gato, ele rosna não, que ele não é cachorro. Ele fica nervoso, ele só falta voar em mim. Porque ele vê em volta, mexeu no mundo espiritual. Isso aqui é poderoso que eu tô falando para vocês. Tá? Eu amo gato. Amo, 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 amo. Olha só os animais. Aonde que já estavam os animais estabelecidos antes da terra? O que que a Bíblia diz? Que no céu... tem serafins, anjos, ofanins, tem os 24 anciãos, que são seres espirituais. Para quem não sabe, os 24 anciãos são seres espirituais. E tem os querubins. Os querubins, quando você vai para a palavra, você vê que ele tem cara de águia, cara de boi, cara de homem, não é isso? E cara de leão. Então, lá no céu já estava estabelecido alguns animais. Olha isso, que profético. Os querubins têm rostos. Rosto de leão, rosto de homem, rosto de boi e rosto de águia. Animais. E já tinha no céu. Antes de formar a terra, os animais já tinha essa unção. Nós somos de unção. Olha que poderoso. Não é poderoso isso aqui? Quando eu estudo, que eu vou entendendo, eu falei, meu Deus, que maravilhoso, que maravilhoso. É poderoso isso aqui. Olha só, quero trazer algo aqui para vocês também. Vou falar um pouquinho de oração, tá? Mas eu quero começar aqui trazendo uma base bíblica no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 1, versículo 4.
Jeremias capítulo 1, versículo 4 diz assim: O Senhor Deus me disse: Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que fosse um profeta para as nações. Então eu disse: Ó Senhor meu Deus, eu não sei falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu: Não diga, Jeremias, que é muito jovem, mas vai e fale com as pessoas a quem eu o enviar e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos seus lábios e disse: Veja, eu estou lhe dando a mensagem que você vai anunciar. Hoje estou lhe dando poder sobre nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e para plantar. Quando nós olhamos para o texto de Jeremias, queridos, isso aqui é poderoso. Jeremias está falando para Deus: eu não sei falar, eu não sei orar, eu não sei nem como é que eu vou adiante desse povo, Senhor, como é que eu vou falar da tua palavra? E o próprio Deus está dizendo: Jeremias, não diga que você é jovem. Tem muitos profetas aqui que estão se questionando de idade. Ou é jovem demais, não tem bagagem, ou já é velho demais de idade e diz que não pode fazer mais nada. Deus, ele não está limitado, queridos, em idade. Deus, ele está procurando um coração voluntário. Deus está procurando uma pessoa disposta. Não importa a idade, eu falei para você, para Deus, um dia é 1000 anos e 1000 anos é um dia. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo que Deus já separou vários de vocês para ser profetas de nações, já veio com o DNA do céu, já tem uma chamada, já tem algo no seu espírito, mas talvez você está o tempo todo falando não para Deus. Eu não sei orar, eu não sei como é que ora por libertação, eu não sei a pauta. Eu falei para vocês, esquece pauta, queridos, tira isso de pauta. De oração o tempo todo, pauta não liberta ninguém, senão você ficava lendo esses mantras de pauta em casa e estava liberto. O que liberta é conhecimento, o que liberta é avivamento, é separação, é jejum e oração. E Deus que vai te usar. Não adianta você ficar o tempo todo como Jeremias, eu não sei falar. E Deus está falando o quê? Não é você, sou eu. Olha o que ele disse: não tenha medo, pois eu estarei com você. Eu vou te levar pessoas. Não é pessoas que vêm te procurar porque elas querem, querido. São Deus que está enviando. Quantas pessoas que chegou no ministério, que eu olhei para um lado e para o outro, eu falei: Senhor, da onde veio esse monte de gente, Pai? E Deus falou: não é você. Eu falei com elas que eu preciso que você dê um caminho para elas de conhecimento. Nós, queridos, não vamos conseguir libertar o mundo inteiro. São bilhões de pessoas. Deus precisa de um profeta em cada estado, de um profeta em cada nação, de um profeta em cada lugar. Tem lugares que a minha voz não chega e a sua chega. Quantas pessoas sendo limitadas. Deus já te ensinou como é que ora. Você tem palavra, você tem um pouquinho de conhecimento, mas está se travando. Não é o tempo, não é a hora. E se a senha toca de madrugada? E se a senha toca de madrugada e você fala para Deus que não está preparada? E se Deus olhar para você e falar: não está preparada mesmo, não vai subir, a porta é estreita. Falou não para mim, eu também falo não para você. O próprio Deus quer que você fale sim para Ele. Ele quer fazer algo através da sua vida. Nós não temos poder para nada. Eu não tenho nem como vir falar com vocês. Talita, ser humano, não tem nada. Eu só tenho dores para passar para você. Eu só tenho dores. Eu fui machucada, eu fui ferida. Todos os dias eu sou ferida por alguém. Só que a diferença, queridos, a diferença é que nós que somos libertos pela palavra não entramos em cativeiro. Nós não entregamos o governo da nossa vida para Satanás. Quando alguém te magoa, você se posiciona de novo com a certeza que o Yahvé, o Deus de Israel, está diante de você, é o teu Pai. Ele peleja suas causas. Então nós não entramos mais em cativeiro. Pode quem for falar de mim, pode quem for falar de você. Eu já falei, para quem tá no lugar errado, você é cheiro de condenação. Você é cheiro de condenação porque você está separada, porque você está blindada, porque está buscando algo que eles não buscam. Quantas igrejas que estão sem avivamento, porque não jejua, porque não entrega o maná do céu, porque está retendo, porque está fixado só em comida rasa, enquanto já era para estar rompendo muito, muito mais. O avivamento começa, queridos, com o anjo da igreja. O anjo da igreja tem que passar esse avivamento.
Para a igreja ser avivada, o altar tem que ser avivado. Para a igreja ser liberta, primeiro o anjo da igreja tem que ser liberto. Para o povo da igreja ser liberto, quem começa com essa função de libertação tem que passar pelo processo. Tem que entender, tem que cancelar, tem que renunciar, tem que passar a verdade. Não mentira. Não mentira. Tem que passar a verdade para o povo. Então eu quero que você entenda. Guarde essa palavra no dia de hoje. Estude mais no profundo de Jeremias. Não é você, é Deus. Nunca fui eu, é Ele. As pessoas que estão nessa live é porque Ele trouxe, porque Ele falou, eu vou mandar um povo sedento, um povo que está gritando, querendo ouvir a minha palavra. Tem um povo que está preso anos em cativeiros de conhecimento. Pessoas que estão anos presas porque não tinha conhecimento da profundidade da verdade. Porque, como eu falei, nem todo mundo tem avivamento. Avivamento dói, avivamento precisa sangrar no secreto, com muito conhecimento, muita separação. Então, quando o seu líder, ele carrega o avivamento, ele transborda na igreja. Ele transborda na igreja. Eu quero que você entenda isso. Amém? Vamos entrar no estudo? Essa Bíblia é velhinha minha. Olha só que coisa linda, deixa Deus falar. Mudei, né? Comecei com foco, mudei porque Deus queria falar com alguém. Em nome de Jesus, tá? Eu ia perguntar também algo, quem aqui já tá comigo no ministério? Tem várias pessoas que eu vi, tem a Paty, Tavinha, tem um pessoal aqui comigo. Quem puder, vai respondendo os novos aqui, tem pessoas que têm dúvida. Se vocês puderem respondendo, tá? Em nome de Jesus. E eu quero que você entenda, você é necessária para essa geração. Eu vi alguém falou que é necessário, toma posse disso. Você é necessária para esse tempo. Você precisa tomar posse. Você precisa tomar posse do que o céu já liberou a seu respeito. Só pise em serpentes e escorpiões quem tem autoridade, quem gera óleo. Você, as carruagens de fogo aqui na terra. As carruagens de fogo são a oração. A oração é as carruagens de fogo, tá? Então vamos falar um pouquinho da oração. Eu falei do jejum, tá salva a live, depois vocês assistem lá, tá? Falei do jejum da outra vez e agora eu quero falar da oração, para vocês entenderem, tá? O jejum, queridos, como eu falei da outra vez, ele alarga o odre, ele alarga seu espírito, para você entender. Jejum alarga o espírito. Oração derrama unção. O que derrama a unção é a oração. O que movimenta o tribunal de Deus, o que movimenta as cortes celestiais é a oração, tá? Então não tem para onde correr. Se você não tinha intimidade com Deus, não tinha costume de orar, você precisa ter esse hábito de se separar e falar com teu pai. E o dia todo é no espírito, como eu falei. Na sua mente você está falando com o teu pai o tempo todo. Deus, ele é ciumento. Deus, ele gosta de pessoas que se achegaram nele, que tem dependência total deles, tá? Eu quero que você entenda. Dependência total de Deus. Ele precisa sentir essa confiança em você. Então, você precisa se posicionar, tá? Isso mesmo, quem puder coloca. Oração derrama unção, tá? Olha só, o maior gerador de óleo que eu digo é unção, é a oração. O que ela traz para sua vida, tá? O que ela vai trazer para sua vida? Ela traz uma unção derramada. Unção, queridos, não precisa ser só impartida, como vocês já viram, né? Eu vou em conferência tal, a pastora Thalita tal, impõe as mãos e libera sobre mim o que está sobre a vida dela. Não é só desse jeito, tá? Você também pode receber unção num sonho. Você pode receber unção no sonho. Você pode receber unção orando. E Deus derramar ali uma porção para vocês, também tem isso, quero que vocês entendam. Em oração em línguas, alguém falou, oração em línguas você está edificando o seu espírito, você está falando em mistério com Deus, ninguém entende, só entende seu espírito e Deus, tá? Você abre portas no mundo espiritual, no sonho sim. O sonho é a maior ferramenta que Deus se comunica com o ser humano, tem várias passagens, eu tenho um seminário de sonhos proféticos, que é sobre sonhos, é onde mais Deus fala com o ser humano, é nos sonhos. Eu falei para você,
Sua alma dorme, seu espírito não dorme. Seu espírito, ele fica o tempo todo ativado, ele é um pedacinho de Deus. Então, quando você dorme, por isso a importância que eu falei para vocês de você ser liberta, poder deitar e dormir, o sono do justo, sem remédio. Sem remédio, tomou remédio, bloqueou o mundo espiritual. Bloqueou, esquece. Tomou remédio, você apaga. Quem apaga não escuta a voz de Deus, tá? Agora, quando você sonha, Deus, ele traz unção. Quantas pessoas que me trouxe falando, pastora, depois que eu vim pro seu ministério, eu tenho sonhado, pastora, com serpente. Serpente se manifestou na minha casa, apareceu cobra, tá? Quantas pessoas que falaram pra mim, pastor, eu tô sonhando expulsando o demônio, eu tô sonhando assim, por quê? A unção de libertadora tá sobre a minha vida e vocês estão sendo ativados, como eu falei. A partir do momento que você está comigo, você escuta as lives, você participa dos cultos, o que está sobre a minha vida já transborda para a sua. É automático. O mundo espiritual não está limitado, como eu falei, em espaço. Aqui já tem um grupo. A Bíblia diz onde tem 2 ou 3, ali eu estou. Nós estamos ministrando a palavra e não tem como você não ser ativada, tá? E eu quero que você entenda, nos sonhos, como eu falei, nos sonhos você pode receber a unção, uma unção de libertadora, tá? Eu escutei, queridos, algumas pessoas na internet falando sobre formar libertadores, né? Ah, pastora, existe isso de formar libertadores? Eu quero que você entenda algo. Existe sim, porque tem Bíblia, tem palavra para isso. Vamos para Hebreus 5,14. Quando fala escola de libertação, seminário de libertação, para você ser ativada, para você receber essa unção de libertadora, existe sim, porque a Bíblia diz em Hebreus, que pela prática é desenvolver algo, é você colocar sua mão no arado e ser apto no que você faz. Então, quando você começa a expulsar muito demônio, você vira o quê? Uma libertadora, você está expulsando o demônio através do nome de Jesus. Conforme você vai orando, Deus vai te dando mais sabedoria, mais graça, porque é pela prática. Então forma-se sim libertadores, forma-se sim um povo cheio do Espírito Santo. Eu estou dizendo para você que o óleo é você que gera. O óleo é você que gera. O conhecimento nós conseguimos te passar de uma forma mais fácil. O que você levaria anos para entender, talvez lendo a Bíblia, que é muito difícil de entender, como muitas pessoas se levantaram na presença hoje de Deus, muitas pessoas se separaram, estudaram muito, leram muitos livros, os livros trazem códigos muito revelados da palavra, porque são homens que também tiveram revelação vinda do Espírito Santo, então traz de uma forma mais fácil. E fica muito mais rápido para você acessar as cortes celestiais e receber todo esse entendimento. Então eu quero que você entenda, pode sim ativar libertadores através de uma escola, de um conhecimento? Pode, porque a Bíblia me dá respaldo para isso. A Bíblia me dá respaldo para isso, tá? Em nome de Jesus. Então, queria trazer isso para você também. Agora sim, ó. A todo tempo, Deus ele fala com você no seu espírito, como eu falei, tá? É no seu espírito que Deus fala com você. Classificação de orações e exemplos bíblicos, tá? Exemplos bíblicos. Existe a oração de adoração, tá? Oração de adoração. O que é isso? É uma oração que exalta a Deus, uma oração ágape, para você entender, tá? Davi, ele adorava a Deus com cânticos e orações nos livros de Salmos, que está em Salmos 145, do 1 ao 3. Os 24 anciãos no céu, que são seres celestiais, outro dia eu trago para vocês, eu já entreguei nos cultos, mas tem muita gente nova. Os 24 anciãos, eles adoram sem cessar no céu, está em Apocalipse 4:10. Então, como que você pratica essa oração de adoração? Reservando um tempo para adorar o Yahvé, declarando que Deus é, tá? Você pode usar dos Salmos, como eu falei, vou dar uma dica para vocês aqui, que no começo do meu ministério, para mim, foi muito válido e eu passei para as líderes, tá? Pastor, eu não sei orar, eu tenho dificuldade, todo mundo sabe orar. Pelo menos o Pai Nosso, eu acredito que todo mundo sabe orar, que a oração está na palavra. Quando você for, coloca no Google,
Põe no Google, oração de adoração. Não, versículos de adoração. O Google vai te trazer vários versículos na Bíblia. Você vai separar uns 3 que o Espírito Santo te direcionar. Abre sua Bíblia, leia ele, entenda, e quando você orar, você declara esses versículos que Deus te deu sobre a adoração. Isso já movimenta o trono de Deus, porque o que movimenta não é a sua palavra não liberta ninguém. O que liberta o mundo, as pessoas, o que movimenta o trono de Deus, para o trono se movimentar onde você vai, você fazer este movimento no trono de Deus sobre a sua vida, que é a nuvem, é a palavra. Então, esse é um código que eu passei para vocês, que eu peguei no começo do meu ministério, tá? No começo do meu ministério eu fiz isso. Eu aprendi como eu orar e eu separava 3, 4 versículos e no meio da minha oração eu olhava na folha e eu falava: Senhor, a tua palavra diz isso, isso e isso no versículo tal. Mediante a tua palavra, eu estou no teu tribunal e eu peço que o Senhor se movimente, porque o Senhor não é homem para que minta e nem que se arrependa. E a tua palavra, uma vez lançada, ela precisa germinar frutos. E eu estou aqui, Pai, separada. Isso aqui é um código. Isso aqui foi um código que eu peguei no começo do ministério. Versículo de adoração. É isso mesmo. Poderoso, não é? Então você entendeu? Essa oração de adoração, tá? É uma oração ágape, que você tá exclamando quem é Deus, adorando Ele em espírito e em verdade, tá? Vamos para outra oração. Tem a oração de ação de graças, tá? O que é essa oração de ação de graças? É a gratidão que você está dizendo nas cortes celestiais para Deus, o porquê que você está sendo grata. O que movimenta o coração de Deus é adoração e gratidão. Pessoas que são gratas por pequenas coisas que acontecem ao longo do dia. Como eu falei, talvez você começou a orar para Deus e você está esperando uma bênção, como eu estou esperando na minha vida, grande, que eu sei o que Deus vai fazer aqui em casa. Só que eu quero que você entenda, Deus ele faz coisas pequenas também. Ele não faz só o extraordinário, o grande. Ele faz coisas pequenas. E você precisa estar sensível espiritualmente para entender que a voz de Deus falando com você, você precisa ter essa gratidão. Até de um livramento você tem que ter gratidão, tá? Olha só, quem murmura muito dá alimento para Satanás. Não é à toa que o povo ficou preso no Egito lá. O povo que saiu do Egito ficou preso, porque murmurou 40 anos. Era para passar em 40 dias, ficaram 40 anos. Tem muitas pessoas, queridos, que estão presas aqui ainda, porque murmura, como eu falei, porque reclama muito, nada tá bom, quer tudo esmiuçado, tem preguiça, tem gente que tem preguiça de estudar, né? Tem que estudar, tem que se separar, porque eu falei, o que Deus falou com a pastora não falou com você. Deus quer trazer algo através de você com ele ali. Um código aí que ele quer entregar para você e você movimentar o mundo espiritual, tá? Gratidão é um favor que você tá gerando no céu. Tudo que você faz para Deus, quando você se posiciona, quando você intercede por alguém. Por que que o relógio de oração que nós fazemos, né? No grupo do ministério e lá no Telegram, ele é tão importante. Pastor, é pela sua vida? Eu creio que Deus recebe porque eu movimentei isso no mundo físico, para você entender. Mas quando a pessoa se posiciona, ela se torna uma intercessora. E uma intercessora, quando ela ora por pessoas, quando ela se coloca à brecha, quando ela jejua por alguém, por algo em coletivo, ela está movimentando, ela está sendo essas carruagens de fogo na terra. E quando ela começa a se posicionar, que nós oramos em cada portal estrategicamente para receber os despojos, automaticamente está sendo gerado um favor no céu sobre a sua vida. Quando você faz algo para Deus, porque a Bíblia diz, amar o teu próximo como a ti mesmo. Quando você se disponibiliza para ajudar pessoas, para orar por pessoas, para abrir a visão espiritual de pessoas, gera um favor no céu. E quando você vai lá no teu secreto falar com teu pai, você pede algo para ele, você tem crédito para você entender. É igual uma poupança. Na hora certa você vai lá e saquei o meu crédito lá nas cortes celestiais, eu gerei um favor no céu. Tem pessoas, como eu falei, que acham que é incapaz de fazer tudo. E por você achar que é incapaz de fazer tudo, você
não gera favor no céu. Você fica ali, como eu te falei, já poderia ter acessado níveis maiores, poderia ter acessado as águas profundas, mas por ficar falando não o tempo todo, infelizmente fica bloqueado, tá? Pastor, onde que tá essa oração de ação de graças, tá? João 6,11, tá? Jesus, antes de multiplicar os pães e peixes, ele agradece a Deus. Atos 16:25, Paulo e Silas, mesmo presos, louvaram e agradeceram a Deus. E como que pratica essa oração? Faça uma lista diária de gratidão, reconhecendo as bênçãos pequenas e grandes, tá? Se você não tá acostumado a agradecer o tempo todo, você vai fazer essa lista. Tem pessoas, como eu falei, que trabalham, que tem uma vida, né? Como eu digo assim, vida agitada, para você entender. Eu tenho que sair cedo, eu trabalho até tal hora, eu chego, eu tenho comida para fazer, tenho filho, né, para ficar. E às vezes você não tem esse hábito de estar o tempo todo no espírito agradecendo a Deus. Então eu quero que você entenda. Você faça uma lista durante o dia e coloca lá: Senhor, eu quero te agradecer por isso, eu vi um livramento nessa parte, isso movimenta o coração de Deus, tá? Tem a oração de petição, que é uma oração de súplica, tá? O que é essa oração de súplica? Qual é o propósito? Apresentar necessidades pessoais diante de Deus, tá? Então aqui você vai mostrar para Deus suas necessidades, como você libertar uma pessoa da sua família, tá? Isso é uma oração de súplica, é um clamor. Você vai lá, qual é o horário profético para libertação? Meia-noite. Da meia-noite às 3 da manhã, abre-se uma janela no mundo espiritual e você pode acessar com mais intensidade. Senhor, neste horário eu me ponho de pé nas cortes celestiais pela vida de fulano, pela vida de Beltrano. Pai, eu tô aqui de linha de frente, te pedindo no teu tribunal. Senhor, apresenta a libertação dessa pessoa. Pai, movimenta o trono de Deus. Senhor, você começa a falar. Isso aqui é você e Deus. Eu também não tenho como, né, te ensinar tudo, mas você vai vendo que Deus vai te dando as palavras certas no momento certo, tá? Qual é a passagem, pastora, que tem essa oração de súplica? 1 Samuel 10:11, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, que Ana clamou a Deus pedindo um filho e foi concedida. Vou trazer algo aqui que vai mexer no seu espírito. Vocês estão preparados com a revelação? Eu olhei aqui e Deus falou: entrega. Estão preparados para esse código agora? Me fala se está preparada. Eu tenho um código para passar para você. Corre disso de voto de Ana com valor de R$100. Voto de Ana com valor de R$50. Voto de Ana com valor de tanto. Corre disso. Ana não ofertava dinheiro. Em nenhuma passagem você vai ver Ana ofertando dinheiro. Quem ofertava o dinheiro no templo era Eucana, marido de Ana. Eucana. Ana, para receber a bênção, ela clamou, ela foi intencional, ela se rasgou diante do trono. Então não tem isso de voto de R$100. Eu falei para vocês, corre disso. Quantas lives que eu entro de grandes homens que têm patente no mundo espiritual, e eu entro na live, eu vejo lá, igual eu fixei Janaína com o número do telefone, é automático eu entrar na live e tá lá, voto de Ana com valor de R$100, voto de Ana com valor de tanto. E o que eu mais vejo, queridos, é o povo mandando pix. A alma desesperada não lê Bíblia. Conhecer a verdade vos libertará. E aí, como eu disse para vocês, por que tem gente que gosta de ser manipulado? Porque é preguiçoso. Preguiçoso, não lê Bíblia. Enquanto não lê a Bíblia, vai viver em cativeiro sendo manipulado. Vai viver dando dinheiro e Deus não recebe. Porque não tem voto de dinheiro com Ana. Ana não ofertou dinheiro. Ana ofertou o melhor, oração. Ela entrou no templo, ela se rasgava no templo. Quem fazia o voto do dinheiro, você vai ler, é Eucana, marido de Ana. Então, em nome de Jesus, passe isso adiante. Passa isso adiante. O que movimenta o coração de Deus é jejum, oração e separação. Sai fora de dinheiro, querido. Sai fora disso. A não ser, como eu falei, que o Espírito Santo te direcionou no seu secreto. No seu secreto, meu pai falou comigo. Eu quero que você faça um voto do valor de tanto por essa causa. Pronto, foi Deus e você. Agora, entrar numa live pedindo dinheiro, pedindo voto, pedindo pix.
Pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso que o povo está tudo preso no trono de Mamon. Não tem visão. Aí vai lá e faz um voto de dinheiro com valor de Ana. Só que tá cheio de brecha no mundo espiritual. Tá cheio de altares. Sabe o que é altares? No mundo espiritual, quando a gente fala altares, altares é o que sustenta a maldição hereditária. Altares é o que sustenta a coluna da maldição hereditária. Então, do que adianta você fazer um voto de dinheiro, mas todo dia você tem um altar, tá levantando altar, não entende de mundo espiritual. Então, corre disso daí em nome de Jesus. Faz uma oferta com Deus de sacrifício, de oração, de jejum, de separação. Deus vai receber muito mais, tá? Vamos ver aqui, ó. Outra oração de petição. Tá? Mateus 26, 39. Olha aqui que movimento do coração de Deus eu estou passando para você. A oração e aonde está a base bíblica. Para você entender. É isso aqui que as igrejas têm que passar. Ó, Mateus 26, 39. Jesus no Getsemane pediu força para enfrentar a cruz. Ele estava com medo. Jesus teve medo. Jesus era ser humano. Ele estava com medo do que ia vir. Ele diz, Pai, se possível, aparta esse cálice de mim. Ele estava com medo. E não era só da dor no físico. Ele sabia da rejeição. Ele sabia que ele ia ser crucificado, ele ia ser chicoteado. Não era só dor no físico. Então Jesus, ele até pediu. Você vê que Jesus, lá crucificado, ele olha para o céu. Deus Yahvé, o pai dele, com o céu fechado. Jesus diz assim, meu pai, por que me abandonaste? A alma de Jesus gritou ali. Ele estava todo moído, machucado, por dentro e por fora, para você entender. A carne machucada e a alma dilacerada. Porque Jesus tinha uma alma. Ele não pecou, mas ele sentiu dores. Ele sentiu dores porque ele veio como carne. Ele veio como eu e você. Eu e você vamos sentir dores. Nossa alma vai trazer dores para o físico. É normal. Mas nós temos o caráter de Cristo. Jesus não se corrompeu com as dores. Jesus não se corrompeu com as palavras. Jesus olhou e falou, Pai, perdoa eles. Eles nem sabem o que dizem. Aquele homem, que era um ladrão, que estava na cruz com Jesus. Lá, duas cruzes. Um ladrão de cada lado e Jesus no meio. Um dos ladrões se arrependeu. Jesus disse, hoje mesmo tu estarás no paraíso comigo. Então, aquele ladrão não tomou santa ceia, não se batizou, não foi ministrado, mas era um coração aquebrantado, é um coração arrependido. Tem tempo para ministério? Tem tempo para chamado? Tem tempo para alguma coisa? O homem que estipulou tempo. Para Deus, ele não vê tempo. O gadareno se torna o maior missionário. O gadareno, ele foi liberto de uma legião. E o próprio Jesus disse, vai na tua casa agora e liberta os teus. Vai lá e fala das maravilhas que tu viveu. Não tinha tempo. Isso daí de falar, para ser pastor tem que ter 2, 3 anos. Para ser missionária tem que ter 3, 4 anos. É intitulado na terra, doutrina do homem. O homem que paralisa você, uma vez que você está posicionada, uma vez que você está rendida, está consagrada, queridos, o óleo pode descer no mesmo dia. Deus, ele não é limitado. Quem está limitando Deus é pessoas. O ser humano está ensinando Deus a trabalhar. O ser humano está olhando para as pessoas e falando, não pode agora, porque Deus tem que dar um tempo, porque batismo tem que ter escola de batismo, porque para tomar santa ceia tem tempo. O homem está limitando Deus. Deus não é limitado. Se Deus falar, é agora o óleo, é agora o óleo. Não tem que dar ouvido para o homem. Quantas pessoas com chamados parados? Quantas pessoas com ministérios travados? Por quê? Porque não é sensível à voz de Deus, está sendo sensível à voz dos homens. Quantas pessoas que estão em ministérios presas? Anos com chamado bloqueado. Chamados de pastora, mas no seu ministério não tem pastora, porque não consagra a mulher, porque consagra o homem. Então você não pode ser consagrada pastora, porque na Bíblia eles falam que não tem. Então é doutrina do homem. Tá no lugar errado, não vai descer o óleo, porque o homem titulou. Porque o homem parou os projetos de Deus. Então você tem que estar alinhado com a palavra. Você tem que estar alinhado no lugar que você deixa Deus falar. Não é o homem. Não é o homem. Se você ficar ouvindo a voz do homem, você bloqueia chamado, bloqueia tudo. Olha o que Deus falou na palavra em Jeremias. Jeremias, um menino. Deus falou assim, não tem tempo. Abre a boca e fala, sou eu que vou te usar. Jeremias passou por discipulado? Jeremias passou por batismo?
Jeremias passou pelo processo da escola para aprender uma oratória? Jeremias passou pelo processo para aprender a orar? Não. Deus falou, te separei no ventre. E ele estava com medo. E Deus falou, tira o medo, isso é bloqueio. Quem vai falar sou eu. Então tem muitas pessoas, queridos, que Deus está falando grandemente no teu coração hoje. Para de ficar ouvindo as vozes de pessoas. Vai fazer algo para Deus. É Deus que estipulou no céu. Na terra o homem é obrigado a reconhecer a unção. Receba em nome de Jesus. Viu? Vamos lá. Deixa Deus falar. Quando ele me toma assim, daqui a pouco nós voltamos e vai para o estudo. Mas deixa Deus falar. Em nome de Jesus. Vamos ver aqui, ó. Oração de intercessão. Muitas pessoas falaram, pastor, eu não sei como interceder. Eu não sei como entrar nas janelas de oração e interceder. Vamos lá, ó. Qual é o propósito da intercessão? Orar e gerar favor de outras pessoas, cidades e nações no seu banco espiritual. Quando você se torna uma intercessora, eu já falei para você, o banco eu tô falando de uma forma fácil, o banco no céu tá crescendo a sua poupança. Hoje você tinha 50, amanhã você tem 100, daqui a pouco você tem 200, você tem 300, e o banco do céu tá, ó, engordando. Tô falando de favor no céu. A intercessão, queridos, qualquer pessoa pode participar, tá? Não é só uma pessoa que é chamada para intercessão, qualquer pessoa pode participar. Interceder é orar por outras almas, interceder tem que ter amor às almas. Você precisa amar aquelas almas. Senhor, a dor dela é minha. Senhor, o que ela está vivendo, eu quero entrar nessa guerra. Isso aqui já gerou um favor no céu, amor às almas, tá? Agenda de intercessão, tenha uma, coloque o nome das pessoas, tópicos por quem você vai orar, tá? Isso é muito importante. Pastor, eu vou orar hoje, meu portal é da meio-dia às 15, que é o horário profético de cura. Você está orando por cura de física, cura da alma, câncer, lúpus, qualquer doença, cura. O que você vai fazer? Coloca uns tópicos, queridos. Pega uma folha. Coloca, hoje eu vou orar pela pauta do câncer, pela pauta do lúpus, pela tireoide. Hoje eu vou fazer isso aqui. Aí o que eu falei para você? Você vai lá no Google, versículos sobre cura. Ele vai te dar uma lista. Naquela lista você separa 3 versículos, vai na palavra, estuda a palavra e coloca do lado do que Deus está te direcionando. Você vai ver que a oração vai ficar a coisa mais linda, porque o que movimenta não é a sua palavra, é a palavra de Deus sendo manifestada através da sua vida, tá? Aonde que tá, pastora? A oração de intercessão. Gênesis 18, 23... Gênesis 18, 23, Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, tá? Abraão foi lá no tribunal, isso aqui é um tribunal. Abraão vai dialogar com Deus, isso é um tribunal. Ele vai falar, Senhor, se lá em Sodoma e Gomorra tiver 50 justos, tu vai liberar eles de não matar aquele povo? Aí Deus vai dialogando, você vai ver que tá lá na passagem bíblica. Isso é um tribunal. Quantas vezes você dialogou com Deus sobre a sua causa? Como que você expôs a sua causa para Deus? Olha só. E aí Abraão vai conversando com Deus, vai conversando por quê? Porque Abraão estava com medo. A família dele estava lá. O sobrinho estava lá em Sodoma e Gomorra. Então ele foi lá e movimentou o tribunal. Ele conversou com Deus. Aí Deus disse o quê? Abraão, se tiver um justo naquela terra, eu posso até dar livramento para um povo. E aí o que aconteceu? Você vê? Por amor a Abraão, pelo tribunal que ele abriu no céu e na terra, conversando com Deus, Deus falou o quê? Eu vou livrar a família de Ló, eu vou livrar eles. Deus teve misericórdia pela aliança de Abraão, porque ele movimentou o coração de Deus. Então você precisa ser essa intercessora da sua família. Você precisa dizer que todos vão entrar na arca, que você não deixa ninguém para trás. Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu tenho certeza que o Senhor não vai deixar ninguém para trás. Deus nunca chegou numa família, queridos, para um ou outro ficar para trás. Só que eu quero que você entenda, existe o livre-arbítrio. Isso eu estou falando até da minha vida. Existe um livre-arbítrio. Eu não tenho como obrigar ninguém a ser liberto. Eu não tenho como fazer a pessoa mudar uma metanoia, acreditar no que eu creio, crer na palavra, entender os códigos espirituais. Não tem como. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então tem coisas que eu pedi, até na minha carta do Yom Kippur, que eu vi que não se cumpriu. Foi uma dessas coisas. Eu vou mostrar para vocês amanhã. Por que não se cumpriu? Porque existe o livre-arbítrio.
Deus, ele tá assim, ó, com as mãos abertas. Vou fazer pra você entender. Ele tá assim, vem, eu quero te curar, eu quero te libertar. Só que tem pessoas que tá assim pra Deus, ó. Tem pessoas que tá de braço cruzado pra Deus. E ele tá dizendo, enquanto você não se curvar a mim, enquanto você não reconhecer, enquanto você não confessar, enquanto você nem me chamar, eu não tenho como mudar, tá? Então eu quero que você entenda isso. Tem coisas que você vai ser a intercessora, mas existe o livre-arbítrio, tá? E o que a gente tem que fazer? Confiar, ter essa fé, essa certeza que Deus vai movimentar ao nosso favor, tá? Olha só, quem ora pelos outros, quem ora por outra vida, já comprou uma briga com Satanás. Começa a entender isso aqui. Pastora, eu entrei no relógio de oração do ministério. Comecei a orar. O negócio aqui em casa ficou tenso. A briga chegou com mais velocidade. Meu carro quebrou. Isso aconteceu. Isso aqui, queridos, é porque você colocou a mão aonde muitos não querem colocar. Então você está comprando uma briga com Satanás. Você entrou na frente dele e falou assim, eu tô aqui de linha de frente por aquela pessoa. Você não vai tocar nela, você vai bater no meu escudo primeiro. Primeiro você, antes de tocar nela, você vai bater aqui, nessa blindagem. Então isso é muito forte que eu tô falando para vocês. Intercessor também sofre muito no mundo físico, porque ele é a coluna, tá? No mundo espiritual. Vocês estão gostando? Vocês estão gostando? Tá me dando calor aqui. Vai falar de mundo espiritual, me dá calor. Vamos ver aqui, ó. Oração de confissão e arrependimento, tá? Tem essa oração também que você pode aprender. O que é a oração de confissão e arrependimento? Aqui é a oração do átrio. Tá? A gente falou ali, né, da oração ágape, agora vem a oração do átrio. Qual é o propósito? Pedir perdão, restauração espiritual, tá? Salmo 51, do 1 ao 4, Davi confessou seu pecado no Salmo 51 após cair com Betseba. Reconhecer suas falhas é dar nome ao seu pecado. Só é liberto quem reconhece que errou, decide mudar, tá? Ela me falou, viu, gente? O celular da Jana é porque a casa dela tava sem luz. Deu algum probleminha lá. Quando acabar, eu vou até lá ver minha amiga, se eu posso ajudar ela. Obrigado, viu, Mica? Se tu puder ficar aí pra mim, por favor. Lucas 15, 21 também, olha só. O filho pródigo, ao retornar ao pai, confessou o seu erro. Então, como que você pratica essa oração? Confessando os pecados com sinceridade, pedindo perdão para Deus e decidindo mudar. Não tem libertação sem mudança. Não tem como você aprender que música secular abre porta para demônio e você continuar ouvindo. Não tem como você olha só, tá cheio de brilho. Isso é unção. Sinais e maravilhas. Que coisa mais linda. Que lindo. Louvado seja Deus. Olha só. Se a pessoa não quiser mudar, queridos, ela aprendeu, mas ela não quer mudar, ela entra na iniquidade. É um pecado enraizado. Aprendeu, mas não quer mudar. Só é liberto quem muda. Uma vez que eu aprendo, como eu vou dar um exemplo fácil, que rifa abre legalidade, se eu fizer, eu estou transgredindo, eu estou entrando em iniquidade. Deus está vendo que realmente você não quer sair do pecado, que você gosta do pecado, virou uma coisa de estimação. Então, o problema da libertação é quando você aprende e continua na prática do erro. Tem pessoas que chegou no ministério, queridos, que aprendeu muita coisa e se você não pôr sua casa em ordem, Satanás vai te destruir. Porque uma vez que você aprende, você tem que pôr em prática. Não pode ficar olhando para trás, não pode virar estátua de sal. Uma vez que você aprendeu, o foco é a videira. Isso dói mesmo, é a cruz sangra. Tem que falar não para a carne, tá? Então você tem que decidir mudar. Se você não mudar, corpo, alma e espírito, você não é liberta. Você vai viver uma vida aqui presa, em cativeiros espirituais, não rompe, não consegue mudar a mente, não consegue entender a palavra, não consegue nada. Por quê? Porque não decidiu mudar. Só decidiu aprender. Aprender qualquer pessoa pode querer. Pastor, eu quero fazer o seminário. Aprendeu. Pôs em prática? Não consegui. Então não mudou. Então é mentira. Não teve arrependimento.
Quem tem arrependimento tem mudança de vida. Uma vez que eu sei que tatuagem abre legalidade para demônio, para que eu vou me riscar? Para que eu vou lá fazer algo que desagrada a Deus? Uma vez que eu sei que ter relação menstruada entra demônios de perversidade sexual, eu vou ter relação menstruada? Coloque na sua mente. Então não mudou. Então você só aprendeu. Aprender não muda nada. O que muda é renúncia, é decidir mudar, tá? Ó, vamos ver aqui. Tem a oração também de batalha espiritual, tá? Tem a oração de batalha espiritual. Propósito, lutar espiritualmente contra as forças do mal. Aqui você tem que orar em voz alta, tá? Que é o horário das 3 da manhã. Das 3 às 6 da manhã é o portal que se abre para a batalha espiritual. Aqui você está orando contra principado e potestade. Pastor, eu não sei se eu estou preparada. Ninguém nunca está preparado, querido. Eu também não estava preparada. Eu sofri demais, eu senti muito. Teve muito contra-ataque, caí doente várias vezes. Quando tem seminário, eu caio doente de novo, porque eu sou a esponja que suga, eu sou a intercessora. Se eu coloquei a mão na ninhada, é normal vir algo contra a minha vida. Então eu quero que... Não pode, queridos. Que conversa é essa? Não pode ter relação menstruada. Cadê minha Bíblia? O sangue de Jesus tem poder. Meu Senhor da glória. Deixa eu achar aqui. Espera aí. Levítico. Graças a Deus. Olha por que é bom você ter sua Bíblia marcada. Olha a Bíblia marcada como é que é. Levítico 18. Leia relações sexuais proibidas. Não pode. No 19 diz assim: não tenha relações com uma mulher durante a menstruação. Isso é porta para demônio. Isso é altar para Lilith. Tá? Abre trono para Lilith. A mulher que não consegue esperar o ciclo acabar, ela já levantou um altar. Acabou, tá? Olha só. Querido, sexo oral eu nunca vi na Bíblia. Se você vê, me manda aí porque eu não sei. Nunca aprendi, nem nas escolas que eu passei. Nunca vi que não pode ter sexo oral. Olha aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Não tenha relações com mulher ainda menstruada. Tá vendo isso aqui? Sangue de Jesus tem poder. Não tenha relações sexuais com uma mulher que seja sua parenta. Esse negócio de primo com primo, sem incesto. Altar para maldição hereditária. Não pode. Tem muitas leis que as pessoas estão sofrendo porque não lê a Bíblia. Levítico 18, queridos, em nome de Jesus, pegue isso aqui para ser a tarefa de casa. Levítico. Eu nunca vi de sexo oral não, mas se tiver me manda aqui, porque de repente, né, eu não estudei. Aonde eu passei eu vi que não tem base bíblica para isso, tá? O que não pode é sêmen na boca, tá? Você não vai ter relação com seu marido e mandar ele ejacular na sua boca. Isso aqui não pode, tá? Em nome de Jesus. Mas isso aqui é tema para outra coisa. Essa aqui eu não posso ficar falando na live, tá? Vamos voltar para a oração. Vamos voltar para a oração, que tem coisa que não dá para falar aqui. É muito pesado, tá? Eu já fiz live das leis, viu? Vocês são novos, já fiz live, já expliquei, já fiz culto, mostrei todos os altares que a pessoa não pode, tá? Não, já tem lá, já pronto. Olha só, vamos lá. Então, essa oração de batalha espiritual, você tem que orar de voz alta, tá? Ó, só depois é muita pergunta, eu tô saindo do foco. Vocês têm paciência, calma. Calma, tá? Vamos se concentrar na oração. Esses estudos de área sexual é o trono de Lilith. Como eu falei, não dá para trazer tudo aqui. É muita coisa que tem que explicar, tá? Então não tem como. Não tem como, tá? Vamos lá. Então, essa oração de batalha espiritual, você está lutando com principado e potestades, tá? Isaac casou com a prima. Eu sei, queridos, mas se você ler a história em Gênesis, ainda não estavam as tábuas das leis.
Ainda não tinha as tábuas das leis, queridos. Falei para vocês, tem que ler a Bíblia para entender, não pega versículo isolado. Não pega versículo isolado. Lá em Gênesis, o mundo tinha que procriar. Lembra que eu falei? Caim casou com irmãs, com primas, com alguém, mesmo sangue, mas não tinha gente na terra. Então, Adão e Eva tinham que fazer filhos, filhas, filhos e filhas, e entre eles procriar. Como é que ia ter o mundo se só tinha Adão e Eva? Não tinha Adão, Eva e mais um. Era Adão e Eva. Então, entre eles, ficaram se procriando, multiplicando. Ordem de Deus. Você vai ver depois que sai de Gênesis, que entra em Êxodo, que aí começa, querido, as leis. Aí Deus traz Moisés para descer as tábuas das leis. Aí tudo muda, tá? Porque ali já tinha muita gente na terra. Ali já não era só aquelas pessoas. Ali já tinha bastante gente. Então, você tem que entender. Leia depois aqui Levítico para você entender. Tá? Levítico, Números, Deuteronômio. Cadê o outro? Tem mais um aqui, deixa eu ver se eu passei. Levítico, Números, Deuteronômio. Cadê o outro? Tem mais um. E Êxodo. São a Torá. É a Torá, isso não muda. Se você ler esses livros, independente, eu falei de a gente estar no tempo da graça. Lei é lei, não muda. O que mudou para você é que você tem direito à salvação. Graças a Deus que Jesus veio e nos libertou da condenação. Se você pecar, você ia para o inferno. Ele veio e te deu esse direito. Lei não mudou, não. Não mudou, não. Leia lá em Mateus. Vamos lá em Mateus. Vamos sair do estudo, mas eu tenho que ministrar vocês. Vamos lá em Mateus agora. Deixa eu achar aqui agora. Deixa eu achar, acho que é Mateus 17. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar. Renatinha, olha para mim, por favor, aí no Google. Bate um Google aí, por favor, e coloca Mateus. Aonde está a passagem que Jesus disse que ele veio para cumprir a lei? Me mostra aí, amada, por favor. Já achei aqui, ó. Mateus 10:34. Não pense que eu vim trazer a paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães, as noras contra as sogras. E assim os piores... Não é aqui ainda. Acha aí, Renatinha, para mim. Mateus 5:17. Vamos ver aqui. Perfeito. Mateus 5:17. Não pense que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar sentido completo. Eu afirmo a vocês, isso é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei. Nem a menor letra, nem um acento. E assim será até o fim das coisas. Não tira a lei não, querido. Lê a lei. Não pode, não pode. Você que vai se enquadrar na palavra. Se você não consegue se enquadrar na palavra, você precisa de libertação, tá? Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer às leis e ensinar o outro a fazer o mesmo, será considerado grande no céu. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino dos céus se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres fariseus, os hipócritas, que não passam a verdade para vocês, tá? Então, lei é lei. Não tem para onde correr, tá? Obrigado, Renatinha. Vocês entenderam, né? Oração de batalha espiritual. Vamos voltar aqui, ó. Oração de batalha espiritual. Daniel 10:12. Daniel orava e jejuava enquanto batalhas espirituais ocorriam, tá? Use a Bíblia para declarar a vitória, repreenda o mal em nome de Jesus, jejue muito se for necessário,
tá? Aqui você destrona principado, potestade, bota o chicote no lombo de Satanás, bota o diabo para correr. 3 horas da manhã você começa, Senhor, aonde a minha voz profética entrar nessa casa? Senhor, eu ativo agora os anjos, que os anjos comecem a tirar os demônios debaixo da cama, de dentro dos armários, debaixo da geladeira. Eu declaro agora que Satanás está sendo massacrado no mundo espiritual. Eu declaro em nome de Jesus que toda autoridade sobre a tua palavra, que o Senhor me declarou na minha vida, eu uso dela agora e eu coloco Satanás como um oprimido dentro da minha casa. É isso aqui que você tem que fazer. Ó, o chicote no lombo dele. Ai, pastora, mas eu vi um vulto. Vai ver muito mesmo, tá mexendo no mundo espiritual. Só se você não quiser ver. Mexeu no mundo espiritual, você vai ver o quê? Né? Então, faz parte, viu? Vamos lá. Isso aqui, quem ora 3 da manhã, queridos, tem uma autoridade. Você gera um óleo no mundo espiritual que você não tem entendimento. Muito tempo da minha vida eu orava só 3 da manhã. Enquanto eu estava em processo de conhecimento, eu não abria mão das 3 horas da manhã. Era todo dia. O meu marido chegou a falar para mim que eu ia ficar doente, de tanto que eu acordava todo dia para orar. Isso gerou óleo, gerou favor. A autoridade que foi estabelecida sobre a minha vida foi gerada no secreto, sem ninguém ver. E eu orando 3 da manhã. Então você, queridos, em nome de Jesus, ativa isso também, tá? Olha só. Oração de clamor, tá? Busca de resposta urgente de Deus. O que é esse clamor? É uma oração de socorro, tá? Uma oração de socorro. Êxodo 14:15, Moisés clamou quando o povo de Israel estava encurralado pelo mar. Em Marcos 10:46, Bartimeu gritou por Jesus e foi curado. Como que você pratica essa oração? Orando com intensidade, com fé, clamando por socorro nos momentos difíceis. Então essa oração de clamor é quando a sua alma está dilacerada, para você entender. É quando você olha para a sua circunstância e você fala, Senhor, eu sei que homens não podem fazer, mas agora eu vou me rasgar na tua presença. Aí você chora. Isso aqui foi o que Ana fez também. Ela se rasgou na presença para receber a bênção. Então você precisa ter esse direcionamento, tá? Ó, glória. Vocês oram para mim para ser liberta disso daqui, ó. Vamos lá, ó. Falta mais uma aqui, ó. Oração de acordo, tá? Oração de acordo. Propósito: orar em unidade com outras pessoas para fortalecer a petição. Exemplo bíblico, tá? Atos 1:14. Os discípulos oraram junto antes do Pentecostes. Igreja primitiva se uniu para interceder por Pedro em Atos 12:2, tá? Como que você faz essa oração de acordo? É quando você se reúne com seus irmãos, como aconteceu agora, como eu falei. As irmãs que estão no Telegram se sensibilizaram com a minha causa, com a minha luta aqui. E elas me chamaram, pastor, a gente quer ativar o relógio de oração, eu quero entrar nessa causa. E isso é uma oração de acordo, tá todo mundo no mesmo propósito, tá? Olha só, vamos supor aqui, essa oração de acordo, como eu falei, todo mundo vai orar por uma causa, todo mundo vai orar em função de alguém, pela cura de alguém. Então, isso aqui é uma oração de acordo, tá? Vamos ver aqui, ó. Eu quero que você seja independente de Deus, como eu falei, não de homens. Jesus orou antes de tomar grandes decisões. Elias orava com fé e poder. Neemias orava antes de agir. Então você precisa ter um direcionamento espiritual. E esse direcionamento espiritual, você só pode ter essa autoridade quando você é separada, quando você jejua, quando você alargou o odre. O odre vem com o jejum. E aí Deus derrama unção, Deus vai derramando sabedoria, vai te dando graça, vai te dando conhecimento, tá? E aí o que que acontece? Você vai tendo essa autoridade no mundo espiritual. E eu tentei trazer para vocês, como eu falei, de uma forma bem esmiuçada. Eu falo para vocês, aqui eu só falto soletrar. Depois alguém vai lá no meu Instagram, lá no meu canal e fala assim, ó, pastor, eu não entendi. Não, só se você realmente tá com problema, porque eu só falto soletrar. Em nome de Jesus, né? Por favor, eu soletrei de uma forma bem fácil para você. Ó, vamos ver aqui, ó. Oração dos santos,
Tá? O que é essa oração, pastora? Antigamente, no Antigo Testamento, existia o tabernáculo. O tabernáculo de Deus tinha 3 estágios, tá? Tinha o átrio, que simboliza corpo. Tinha o santo, o lugar santo, que é a alma. E tinha o santo dos santos, que é o espírito. Lembra que eu falei para vocês que tudo é profético na Bíblia? Corpo, alma e espírito. Tabernáculo de Deus. O átrio é o corpo. Para você acessar essa dimensão espiritual, tem um jeito que você faz para você entender, tá? Tem que soletrar, não é? Só se eu soletrar. Olha só, preste atenção aqui, ó. Aí é espírito de loucura, não é? Depois de uma live como essa, soletrando, dando base bíblica, te ensinando, só se eu expulsar o demônio da loucura. Aí não tem como, né? Falei pra vocês estão sendo levantados libertadores aqui, vocês têm bastante bagagem já. Então, o átrio, você começa fazendo o quê? No átrio é o seu corpo ainda. Quando você vai orar, que você começa a orar, você entra lá e você começa a falar para Deus, começa a pedir perdão pelos seus pecados, tudo que você fez aqui na terra, tudo que você foi lá e entristeceu o Espírito Santo. Isso aqui é o átrio, tá? Depois, no momento da oração, você vai ver que tem um tempo que você vai entrar no santo lugar. Aqui é a alma. A alma, ela guarda o quê? Sentimentos. A alma guarda sentimentos. Então, quando você acessa o santo lugar, aqui você já tem que falar que você ama Jesus, que Ele é nosso único e suficiente Salvador, que você não vive sem Ele, que Ele é a fonte da sua vida, que sem Ele nada você pode fazer, que você não quer sair da presença. Isso aqui é sua alma. Então, tem um processo para você acessar o santo dos santos na oração. Primeiro, você entra no corpo. Tá? Falando o quê? Dos seus pedindo perdão, de tudo que você fez, se arrependendo. Depois você vai exaltar Jesus, que é a sua alma, que é o lugar santo, tá? E depois, por último, você vai entrar no Santo dos Santos, que é o lugar do Santíssimo, tá? É o lugar do Santíssimo, que é o que? O Espírito, que é o que eu quero que você viva. Sai do corpo, sai da alma. Quem aprendeu a acessar o Santo dos Santos não vive mais na carne, não vive mais ali na alma. Você já acessou o Espírito, você tem acesso direto. Como que você tem acesso direto? O véu foi rasgado, entra no teu quarto, se derrama para mim, conta para mim, depois eu vou te honrar em público. Olha isso que forte. E aqui você acessou o Santíssimo, o lugar dos santos. Poucos vai viver isso, porque tá na carne. Porque tem pessoas que vai viver uma oração inteira pedindo perdão, mas não consegue acessar o lugar santo, que é exaltar Jesus, não consegue se aquebrantar. Quando você entra no lugar do Santíssimo, queridos, aqui você não vê a hora passar. Aqui você sente no seu espírito, Deus te dá códigos. Aqui Ele vai descendo os códigos da eternidade, Ele vai falando o que Ele quer contigo. Aqui você não quer sair do Santo dos Santos. Então, uma vez que você passou pelo estágio, você fala assim: Senhor, eu não admito entrar menos do que o Santo dos Santos. Eu entendi, Pai, que o meu espírito está ativado. Eu estou com o DNA. E como que você acessa o Santo do Santo? Quando você toma a Santa Ceia. Lembra da Santa Ceia? Quem não toma a Santa Ceia não é digno de entrar nas cortes celestiais, porque é o sacrifício vivo que Jesus fez aqui na terra. Então, quando você se separa, você ceia, você tem comunhão, você ativa o seu DNA espiritual. Quando você ativou o DNA espiritual, queridos, aqui você só quer o Santo dos Santos. Aqui já não te preenche mais o átrio. Aqui ficou para trás. O átrio é para novo convertido. Você acessou o melhor lugar, o lugar que ninguém quer sair. É o Santo dos Santos. E eu vim aqui como uma coluna, direto do trono de Deus, para ativar isso no teu espírito. Que hoje vocês possam ter isso ativado no seu coração. Que vocês possam orar por pessoas, que vocês possam sentir esse amor de passar, de trazer. Pastor, eu não tenho ninguém para me ouvir, Deus vai preparar pessoas. Não vai ser você que vai procurar, Deus vai colocar pessoas no seu caminho. Deus vai colocar pessoas com coração ensinável, com coração aquebrantado. Anota tudo o que você puder, queridos. Como eu falei, nós não sabemos o tempo que nós temos na terra. Talvez eu tenha 1, 2, 3 dias, eu não sei. Mas Deus falou assim: não perca essa oportunidade, filha. Vai lá e abençoa alguém, leva uma palavra, tira eles do cativeiro, ensina algo para eles. E eu tenho certeza que grandes coisas Deus vai fazer na sua vida. Ele já fez na minha e Ele vai fazer na sua. Mas nós precisamos acessar esse lugar que é o Santo dos Santos. E esse Santo dos Santos
Você só consegue quando você tem comunhão, quando você se separa. Quando o profeta vive separado, escuta a voz de Deus, tem prazer de passar tempo com Ele. Tem pessoas que estão tão ocupadas passando seu tempo com coisas do mundo e tá perdendo o melhor, que é o tempo com seu pai. Pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Não consegue porque não lê a Bíblia. É isso aqui que é o coração de Deus. Quando você lê as Escrituras, você está passando tempo com Deus. Você está passando tempo com Ele. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Vocês gostaram? Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu tenho certeza, queridos, quando eu venho ministrar, isso aqui é um culto. Isso aqui é um culto. Em nome de Jesus, quando eu venho aqui ministrar, eu tenho certeza que a presença de Deus se movimenta na minha casa. Eu tenho certeza. Deus está fazendo grandes coisas. Eu faço para Ele, Ele faz para mim. Em nome de Jesus, vocês tiram print, me marca. Eu vou fazer pose para vocês tirar print. Quero remarcar. Deixa eu arrumar o cabelo. Vocês tiram print para me marcar. Que eu quero remarcar vocês. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que esse tempo seja um tempo de rupturas na vida de vocês. Que muitos de vocês estejam ligados no trono de Deus. E que eu seja uma coluna, você será uma coluna. Isso mesmo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Posso encerrar? Lembrei, Renatinha, quem quer participar do seminário, verdade, eu já tinha me esquecido. Quem quiser participar do seminário de batalha espiritual, chama nesse contato que eu deixei salvo da Jana, tá? Chama no contato dela. Em nome de Jesus. Vou encerrar, amanhã eu falo do Yom Kippur, tá? Tô separando o estudo. Amanhã... 9 horas nós temos 9 não, 8, né? Falei que vai ser 8. 8 horas a gente entra aqui no Instagram em nome de Jesus e eu trago do Yom Kippur. Nós vamos fazer no nosso ministério, vocês vão participar, vai ser algo sobrenatural, tá? Essa live sobe depois lá pro YouTube, tá? Vou deixar salva. Quem quiser assistir, anotar, vai ficar salva. Anota o máximo que você conseguir. Se separa, faz algo para Deus, Ele vai fazer por vocês, tá bom? Queridos, beijo, uma noite abençoada, que a presença do Altíssimo esteja sobre a sua vida, que a nuvem esteja sobre a sua vida, que você seja uma coluna do céu aqui na terra, que você possa, em nome de Jesus, abençoar pessoas com esse conhecimento que você já aprendeu hoje, em nome de Jesus. Beijo.